Voltamos com o programa Contraponto. Guiti, no bloco passado eu deixei uma pergunta para você no ar a respeito desse relacionamento que o perito contábil tem com o juiz. Como é feito? Vocês têm contato com os juízes e como é solicitado o serviço? Eu acho que é importante isso. O juiz diretamente solicita o serviço ou é feito por um funcionário do fórum? Explica um pouco. A nomeação do perito judicial, aquele que vai trabalhar para o juiz, é feito em audiência. Então ocorre uma audiência, em determinado ponto há necessidade de uma prova contábil. Então ele determina a realização de uma perícia. Não havendo oposição dos advogados, ele determina a nomeação de um perito. Quando ele já tem um nome, ele já coloca o nome, nomeia o fulano de tal. E não tendo o nome, ele deixa em branco para posterior verificação nos arquivos do fórum, do cartório. Agora, com relação ao dia a dia, depende muito do juiz. Tem aqueles que o perito é convidado ou convocado a prestar esclarecimentos. Tem aquele juiz que o contato do perito com o juiz nunca vai ocorrer. Às vezes o juiz deixa até aquele cartório, aquela vara, e você não conheceu pessoalmente o juiz. Agora, tem peritos que também se dirigem ao gabinete do juiz, perguntando isso, perguntando aquilo. Depende muito do profissional. Mas você pode solicitar uma audiência com o juiz ou as informações que você, vai coletar, elas são coletadas com os funcionários que trabalham no gabinete do juiz? Normalmente é a linha de trabalho. Então, se os documentos chegarem às mãos do perito com uma relativa facilidade, não há necessidade diretamente do juiz, salvo se assim determinar. Agora, há casos que os documentos não chegam, então nós precisamos mudar a linha de trabalho. Eu, particularmente, eu procuro o juiz para informá-lo de o que vai ocorrer, para ele ficar ciente, afinal, ele que tem que confiar no meu serviço. Mas como o documento não chega, é por uma burocracia do próprio fórum ou é por às vezes uma prorrogação de prazo que um advogado está tentando solicitar, tentar complicar um pouco a dinâmica do processo? Como é que funciona? Por parte do fórum, nunca. Não é. Sempre o fórum é prestativo. Por parte do fórum, dos cartórios, da serventia do fórum, não há o que dizer. Agora, as partes, às vezes, os documentos se encontram fora da região, se encontram no arquivo morto, porque os processos aqui no Brasil, como é sabido, a imprensa tem noticiado, estão um pouco atrasados. Então, há esse problema, que nem sempre é reportado no prazo que o juiz nos concede. Agora eu entendi essa dinâmica que você explicou, mas reformulando um pouco a questão, eu tinha perguntado para você se antes de você dar o parecer, vocês têm um encontro com o juiz. E parece que não. Vocês recebem a documentação sem ter uma conversa particular com o juiz. Não, isso só se o juiz achar conveniente convocar. O perito simplesmente, ao final das verificações dos documentos, ele produz um documento chamado laudo e entrega não para o juiz, entrega no protocolo do fórum. Então a gente teria duas fases. A primeira fase de recebimento dessa documentação e nessa fase você pode ou não, a sua presença pode ou não ser solicitada pelo juiz. Primeira fase. Na segunda fase de preparação do laudo, que você vai fazer, o juiz ele pode posteriormente requerer a presença do contador, do perito, para analisar determinado ponto que ele não entendeu, etc. e tal. É assim que funciona, então? É assim que funciona. Duas fases teríamos assim. Seria mais ou menos dentro dessa hora. Cada processo é um processo. Agora, o advogado das partes também poderá pedir até esclarecimentos com relação ao laudo produzido. E a reelaboração do laudo, o juiz pode solicitar? Pode. Se isso ocorrer, geralmente o juiz determina a realização de uma nova perícia.
É porque ele não o mesmo perito? Não, geralmente com outro perito, porque ele não confiou. Mas antes de ocorrer tal fato, ele pede que o próprio perito dele esclareça alguns pontos que não ficaram claros para ele na forma que foi apresentado. Esses pontos, Guiti, eles são levantados pelo juiz e pelos advogados? Eles poderão ser levantados pelo juiz, pelos advogados das partes, pelo promotor, dependendo do processo. Tá. Em relação aos advogados, o advogado ele tem que se declarar, ele tem que declarar que não conhece o perito também, ou isso não existe? Você falou em relação ao juiz. Isso. Em relação aos advogados? Na verdade, eu disse que é com relação ao perito. O perito que tem que declarar que não tem, não conhece nenhuma grau das de partes. parentesco, Tá. etc. Porque aí entra na lei da suspensão. Ele fica sendo suspeito para atuar naquele processo. Agora, com relação aos advogados, na nomeação, se houver alguma coisa, isso nunca vi acontecer, mas sempre há essa possibilidade de ele impugnar um perito, mas ele tem que declarar as razões, por que ele está impugnando. E, ao mesmo tempo, toda vez que for solicitada a presença de um perito, o advogado tem o direito de solicitar a nomeação, por parte do juiz, de um perito assistente, de confiança dos advogados. Dos advogados. Que irá acompanhar os trabalhos e poderá fazer as críticas contábeis também no mesmo grau de competência. Guiti, você está explicitando um negócio, eu acho que muito importante. Um perito, ele é nomeado pelo juiz. Daí você me disse, e para os nossos amigos de casa que estão acompanhando a entrevista, que os advogados das partes, eles podem indicar um perito também. Esse perito que os advogados indicam tem que ser um perito em consenso, ou cada uma das partes indica um perito? O juiz, quando determina a realização de uma perícia, ele nomeia um profissional e ele é conhecido como perito judicial, do juiz. Cabe às partes a prerrogativa de indicar cada um o seu perito de confiança para acompanhar os trabalhos. E esses são os peritos assistentes, contratados pelas partes. Tá. Então, às partes caberá a remuneração e outros encargos, se houver. O ônus fica por conta das partes. Das partes. Esses peritos assistentes, eles assinam o laudo também ou não? Olha, há livros que recomendam ao perito judicial, até para facilitar, pedir que eles assinem em conjunto. Mas nós temos recomendado que jamais o perito assistente deve assinar em conjunto. E o juiz, ele pode barrar a nomeação desses dois peritos? Se ele não tiver a competência profissional ou a formação em especial, ele deverá fazer isso. Caberá, inclusive, ao perito judicial, tendo conhecimento, ele deve denunciar o fato. Então, isso por uma questão técnica. Se o camarada não for técnico... Não, ele tem que ser bacharel em ciências contábeis, sim, no caso de perícia contábil. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de esclarecer que a perícia pode ser realizada por qualquer profissional em nível superior, quando houver. Então, o que acontece? O perito contábil, formado em contabilidade. O perito engenheiro, formado em engenharia, cada um no seu campo de atuação. Então, no próximo bloco eu quero te perguntar aí, existem peritos, se existem especialistas em várias áreas, diríamos assim, que podem dar um laudo sobre determinado assunto. Quero te perguntar isso no próximo bloco. Hoje nós estamos falando sobre perícia contábil com o Guiti. Lembrando a você também que o programa Contraponto, ele é exibido no blog arimacedo.zip.net. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência.